Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. O elenco está de folga, 3 dias de folga. Eles merecem, né? Estão jogando muito bem, fazendo boas partidas, então merecem 3 dias de folga. Óbvio que eu estou de ironia, brincadeiras à parte. Nós vamos falar no vídeo de agora. 2 clubes da Série A que estão devendo ao Flamengo, estão contratando a rodo. Tem isso. É igualzinho aquele seu amigo que te deve, mas fica postando foto no Instagram, viajando, comprando carro novo. Tem isso. Eu vou contar já já que clubes são esses e em relação a quais jogadores são essas dívidas. Tem também uma longa lista de jogadores do Flamengo negociados com o futebol português. Pois é, isso me chama a atenção. O Botafogo anunciou Alex Telles, lateral esquerdo. Mas você sabia que o Flamengo tentou? Pois é. Eu vou contar para vocês bastidores dessa situação, isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e fazer o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, estamos em setembro, uma nova meta de número de inscritos estabelecida e com a sua ajuda eu tenho certeza que vamos bater novamente. Graças a vocês, ao meu trabalho também, sem falsa modéstia, e a Deus também que está sempre nos acompanhando. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem um Pix aí na descrição. Vamos para as informações? Antes de mais nada, fechamento da janela, eu avisei para vocês. Nada de David Washington, com todo respeito a quem acreditou ou a quem tinha informação que o David Washington podia pintar no Flamengo. Mas a informação que eu tive de pessoas ligadas ao atleta não passa de uma cortina de fumaça no Flamengo após a derrota vexatória, após a chinelada que o Flamengo tomou para o Corinthians dentro da Arena Neoquímica. Eu avisei, a janela fechou, o David Washington não veio, nem teria tempo. A verdade é essa. Poderia ter tempo. Nossa, se o Flamengo corresse muito, se o Flamengo fizesse um esforço absurdo, e se o Chelsea quisesse, o Chelsea nunca iria topar um negócio desse, emprestar um jogador de graça, valorizado no futebol europeu, e ainda pagar parte do salário do atleta. Peraí, né? Aí é mole. Mas avisei vocês, não passou de uma cortina de fumaça. Mudando de assunto, na introdução do vídeo eu falei que o elenco recebeu 3 dias de folga, e é verdade, segunda, terça, quarta. Na quinta, o elenco se reapresenta. Porém, a folga não foi para todos. Os recém-contratados, leia-se Alexandro, Alcaraz e também Gonzalo Plata, os 3 estão treinando no CT Ninho do Urubu. Treinaram hoje, terça-feira, e vão treinar amanhã também, na quarta. E na quinta, obviamente, estarão com os demais jogadores se preparando para o próximo jogo do Flamengo, que é só no dia 12 de setembro, jogo da volta da Copa do Brasil contra o Bahia aqui no Maracanã. É tempo suficiente para o Tite tentar ajustar o setor defensivo e parar de tomar gols de cabeça de bola aérea. Não foi só os reforços, não foram só os reforços que foram ao CT, não. Quem está lesionado também foi ao CT fazer tratamento. Segunda, planejamento. À tarde, terça, no caso hoje, pela manhã e também à tarde, e amanhã também terá. A pessoa não conseguiu me confirmar se vai ser em 2 períodos, como foi hoje, ou se vai ser só pela manhã ou só pela tarde. Mas, sim, terá tratamento, então os jogadores lesionados estão comparecendo ao CT Ninho do Urubu para dar continuidade a essa recuperação, que é importante, né? Mas é folga. Gente, olha só, na boa, é totalmente diferente você fazer o tratamento no CT com toda a estrutura, com todos os profissionais à disposição, a fazer em casa, que obviamente dá para fazer em casa também, mas não é a mesma coisa, a gente sabe disso. Vamos falar agora dos clubes que estão devendo ao Flamengo, é isso mesmo. O GE subiu a matéria aí, Flamengo notificou 2 clubes brasileiros por dívida em relação a jogadores negociados na janela do início do ano. Internacional e Corinthians. Internacional contratou Thiago Maia junto ao Flamengo e o Corinthians contratando Mateuzinho junto ao Flamengo. Cara, o Corinthians, que várzea. O Corinthians deve ao clube mexicano pela compra do Pedro Raul. O Corinthians deve ao Cuiabá. Essa informação a gente trouxe. O Cuiabá está entrando na justiça pedindo valor integral. O Corinthians deve ao Santos Laguna do México pelo Félix Torres. O Corinthians está devendo
moral e deve ao Flamengo também. Segundo o GE, o Inter de Porto Alegre recebeu a notificação nessa terça-feira referente à compra de Thiago Maia, fechada em julho por 4 milhões de euros, 24 milhões de reais no câmbio da ocasião. Os gaúchos não pagaram a primeira das 10 parcelas, cujo valor é de 250 mil euros. É isso mesmo. Já o Mateuzinho, vou pegar aqui a lista, porque a situação é tensa. O Flamengo recebeu os 500 mil reais para o Hugo Souza jogar contra o Flamengo, mas o Flamengo não recebeu pela venda do Mateuzinho. Com o Corinthians, o atraso vem de um tempo maior. O Alvinegro já pagou as 2 primeiras parcelas pela compra de Mateuzinho, também vendido por 4 milhões de euros. A terceira e mais cara das parcelas venceu no último dia 5. O valor a ser amortizado é de 8 milhões de reais. Depois disso, o Corinthians teria de pagar mais 2 parcelas, ambas avaliadas em cerca de 2 milhões e meio de reais. Por tal atraso, o Corinthians foi notificado pela terceira vez. Cara, isso é assustador e o Corinthians está anunciando vários reforços. Isso é muito estranho, cara, de verdade. É o que eu falo. Precisa ter fair play no futebol brasileiro, cara. Não dá. O Cuiabá tá desesperado tentando receber do Corinthians, lembrando que o Corinthians briga com o Cuiabá para não ser rebaixado para a Série B. O Cuiabá vendeu o jogador e não recebe, tá vendo o Corinthians anunciar jogador atrás de jogador. Gente, isso é um absurdo. Eu já cansei de falar sobre isso aqui, mas não tem jeito. Há ainda quem negocie com o Corinthians e há ainda quem queira jogar no Corinthians, mesmo sabendo da tal dificuldade financeira que vive a equipe paulista. Mudando de assunto, o Botafogo anunciou recentemente a contratação do lateral esquerdo Alex Telles, que estava no Al Nassr da Arábia Saudita, clube do Cristiano Ronaldo. O que vocês não sabem é que antes de contratar Alexandro, o Flamengo tentou ou sondou, consultou a situação do Alex Telles. Na ocasião, o Flamengo não deu continuidade ou não avançou na negociação porque dependia da rescisão de contrato do Alex Telles com o Al Nassr. Isso poderia ser agora, poderia demorar, e o Flamengo, pela urgência da contratação de um lateral esquerdo, preferiu por não esperar. O que, na minha opinião, fez certo, tá? E foi atrás do Alexandre para não correr o risco de perder o Alexandre, que estava livre no mercado, não tinha renovado com a Juventus da Itália. E aí o Flamengo, de fato, até pensou no Alex Telles, mas a situação não avançou. O Botafogo, na ocasião, tinha a opção de esperar. O Botafogo pôde esperar. E aí o Botafogo teve agora o problema do Cuiabá, lateral esquerdo, que teve uma grave lesão muscular, e depois que teve esse problema com o Cuiabá, foi atrás do Alex Telles e conseguiu a contratação. Então, fica esse bastidor, digamos assim. E por falar em Botafogo, gente, a verdade precisa ser dita, tá? Hoje o Flamengo não tem mais o melhor elenco do futebol brasileiro. Hoje, se eu tivesse que eleger o melhor elenco do futebol brasileiro, é o do Botafogo. Os caras fizeram muitas contratações boas, várias, de renome no mercado, Alex Telles, Thiago Almada, enfim, vários. Só que tem jogadores que eles contrataram que tem que parabenizar o scout deles, e é uma cobrança que eu faço ao Flamengo. O Flamengo vai sempre no óbvio. Vamos parar e analisar, o Claudinho já conseguiu 2 renovações de contrato em cima do Flamengo. O Wendel, também do Zenit, já conseguiu 2 renovações de contrato em cima do Flamengo. São sempre os mesmos nomes especulados no Flamengo. Essa é a verdade. Não tem um scout para analisar, por exemplo, e contratar um Igor Jesus, um atacante que está voando no Botafogo, que estava lá, entre aspas, esquecido no mundo árabe. Esse tipo de cobrança que eu faço à diretoria, à análise, ao departamento de scout do Flamengo para mapear mercado. São sempre os mesmos jogadores. O Alcaraz, o Flamengo tentou em 2020, 2021. São sempre os mesmos nomes. Não sai do óbvio. O Botafogo sai do óbvio e faz boas contratações. Igor Jesus. O próprio Tiquinho Soares. Na ocasião, pouca gente no futebol brasileiro conhecia o Tiquinho Soares. Então, Marlon Freitas tá jogando muita bola, estava esquecido no Atlético Goianiense. Quem tá jogando mais? O Alan, volante do Flamengo, ou o Marlon Freitas? Nem preciso responder que obviamente é o Marlon Freitas.
Essa é a verdade, cara. O Flamengo não tem mais o melhor elenco do futebol brasileiro. Para mim, hoje, é o do Botafogo. Tem o Palmeiras também, que se reforçou muito bem. Para finalizar, o perfil Flabase subiu um conteúdo que eu achei curioso e interessante. 8 jogadores do Flamengo foram negociados para o futebol português só nessa janela. Zagueiro Digão, Passos Ferreira. Zagueiro Gabriel Noga, Leixões. E o zagueiro Vitor Thiago, Famalicão. Os 3 em definitivo. O volante Daniel Cabral, Estrela Amadora, em definitivo. O volante Igor Jesus, Estrela Amadora, em definitivo. Atacante Peterson, Estrela Amadora, empréstimo com opção. Atacante André, Estrela Amadora, em definitivo. E o atacante Verton, Leixões, definitivo. Curioso, né? Fica aí essa curiosidade para vocês. Pessoal, esses são os assuntos do momento no Flamengo. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o canal Vini Casagrande. Ao todo, assim como os rivais, o Flamengo terá uma semana de apresentações. O primeiro a falar com a imprensa vai ser o lateral esquerdo Alexandro, amanhã no Ninho do Urubu. No dia seguinte, será a vez do meia argentino Carlos Alcaraz. E na próxima segunda-feira, do atacante equatoriano Gonzalo Plata. Mesmo com o elenco de folga, os 3 recém-chegados vêm trabalhando normalmente no CT durante esse período sem jogos por conta da data FIFA. Sabía que iba a venir acá cuando me mandaron el billete de avión, ya con eso yo dije, llegué, así que ahora ya que estoy aquí, ontem que me publicaron a mí todos los mensajes de apoyo que recibí, la verdad que muy contento por eso. Ahora solo esperar a mis compañeros aquí, el recibimiento de ellos, que va a ser muy importante para adaptarme mejor aquí. La verdad que tengo mucha ansiedad ya de jugar allí en el Maracaná, con todo el estadio lleno ahí de flamenguistas. La verdad que ya mucho antes también miraba juegos, no era mucho de seguir la Liga de Brasil, pero claro, ya ver final de Libertadores que jugaron contra River, que recuerdo que jugaron también en Ecuador contra Paranaense, que Flamengo llena estadio en todos lados, entonces ya eso me crea mucha expectativa de llegar al Maracaná y mirar todo estadio de vermelho aí com gente de Flamengo, então creo que... Para iniciar a trajetória com o manto foi o Alexandro.
Assim como o Plata, o lateral esquerdo realizou exames, fez atividade na academia e, é claro, trocou uma ideia com a nossa reportagem. Leandro é o nosso enfermeiro. Ei, bom dia. Alice, tudo bem? Não sei se você gosta disso. Boa viagem, tá tudo bem? Tudo tranquilo. Chegou você não conhece. Prazer, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem? Os meninos, né? Seja bem-vindo, tá? Tudo bom, né? Como é que tá? Tudo bem, Tomás? Chegou agora. E aí, bem-vindo, cara. Que bom. Terapeuta. Tá? Bem-vindo. Vai ficar tratado. Um pouquinho, né? Prazer, Alex. Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo. Alessandro Denoro, prazer. Como é que tá? Bom te ver. Família? Tá bem? Tá bem. Tudo bem. Vamos conversando. Terminar de fazer um tour. Agora vai parar de correr um pouco em casa e vai começar a correr. Brunão! Cheguei bem de viagem, fazendo tudo.